alegria, exaltando o nome do Senhor. Vamos receber então os levitas com palmas para Jesus. Yeah.
compartilhar a palavra de Deus com a igreja, com todos aqueles que nessa noite acessam também o Facebook. Livro de Salmos 39, versículo 4 em diante, até o versículo 7. Livro de Salmos 39, versículos 4 ao 7. Louvado seja o nome de Jesus. E assim diz as Escrituras Sagradas: Dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e nem sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Amém? Senhor, nós oramos a Ti com a Tua palavra, Senhor. E queremos Te glorificar por aquilo que o Senhor tem a transmitir ao coração da igreja, do ouvinte da Tua palavra nesta noite. Senhor, nós Te pedimos encarecidamente que muitas pessoas, Pai, possam ter o coração voltado para receber, Pai, essa mensagem nessa noite. E que realmente, Pai, possam interagir com aquilo que o Senhor está enviando e obter uma resposta em relação à palavra de Deus sobre as suas vidas. Assim eu coloco na Tua presença todos os ouvintes da Tua palavra, repreendendo todo o espírito de distração, tudo aquilo que possa puxar para distrair, eu estou repreendendo em nome de Jesus. E que a bênção do Senhor repouse sobre cada vida que te dá atenção nesta noite. Amém? Graças a Deus. Podem tomar os seus lugares, engrandecendo o nome de Jesus. E essa palavra do salmista é algo muito forte para a gente pensar. A nossa vida ela é muito linda aqui na terra, mas também a palavra de Deus diz que a graça de Deus é melhor que a vida. Quando a gente olha uma criança, quando ela nasce, é algo tão maravilhoso, e a gente costuma dizer que encheu a casa. Enche a casa de alegria, a atenção é voltada para a criança, o tempo vai se passando e ela vai se tornando uma pré-adolescente, chega o tempo da mocidade e daqui a pouco já começa a formar uma família e o tempo vai se passando e como diz o salmista, o Senhor nos deu o comprimento, se fosse fazer uma medida do tamanho da nossa vida, o comprimento de alguns palmos. A medida de alguns palmos. Para uns, alguns palmos a mais e outros uns palmos a menos. Mas o certo é, o que diz a palavra, é que o homem, o ser humano, por mais firme que ele esteja, e essa firmeza que o salmista fala aqui, nós podemos olhar e dizer que pode ser uma vida firme com saúde, pode ser uma vida firme, estabilizada na sociedade, firme num bom emprego, firme dentro da família, firme nos aspectos que a condição humana traz a nós. Mas a palavra diz que ainda que o homem esteja firme, e aqui quando fala do homem está relacionado à mulher também, essa palavra é para todos, é para o ser humano. Por mais que ele se sinta firme, isso não passa de uma vaidade, porque se nós não soubermos entender que nós temos um tempo curto nessa terra,
a gente fazer nesse tempo que Deus dá para nós. E aqui, antes de adentrar totalmente na palavra, eu me lembro aqui de uma ilustração que já falei, e nessa noite repito ela aqui, acerca de uma mulher pobre que carregava um bebê em seus braços, e quando ela ia passando na beira de uma mata, tinha uma caverna com uma porta trancada, e de repente vem uma voz e diz para ela: a porta vai se abrir, você pode entrar e pegar tudo que você quiser, mas só não esqueça o principal. Quando a porta se abre, a mulher entra e ela começa a observar ouro, prata, joias, tudo que os olhos da gente chama a atenção quando a gente vê. E essa mulher largou o bebê no chão e começou a pegar tudo que ela podia. E de repente ouve a voz de novo dizer: já faltam 8 minutos, só não esqueça o principal. E a mulher, sabendo que faltavam 8 minutos, se apressou e pegou tudo quanto ela podia carregar em seus braços, e quando ela ouviu o sinal de que os 8 minutos se passaram, ela corre para fora. A porta se fecha, e quando ela está na rua, ela lembra que o principal ficou lá dentro, o seu bebê. O resumo dessa ilustração: a riqueza permaneceu por um tempo, mas a tristeza, o sofrimento, o desespero, a vida inteira. E quando nós olhamos para a nossa vida, irmãos, é uma ilustração. Alguém sábio inventou essa história, ela não é real. Mas para que a gente entenda, até Jesus ele pegava comparações para entender o sobrenatural com o natural que a gente vive. Nós temos também um tempo dado por Deus aqui na terra, e tem umas coisas que são principal para a gente pegar enquanto é tempo. E delas eu gostaria de falar nessa noite. A principal, a primeira delas, a nossa vida com Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, nos 10 mandamentos, e em toda ela no resumo: amar a Deus em primeiro lugar, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, colocando Ele acima de tudo e de todos. Aqui fala de bens materiais, fala de família, fala de nós mesmos, colocar Deus no trono que nós podemos adorar. Ele já está no trono, Ele é soberano, Ele é rei. Mas eu e você, cada pessoa que me escuta nessa noite, pela oportunidade dada por Deus, é importante entender que Ele é soberano e nós precisamos reconhecer a nossa posição de adoração na Sua presença, colocando Ele em primeiro lugar sobre todas as coisas. Então, a principal entre todas que eu falo nessa noite, que a palavra de Deus discorre, é nunca esquecer de Deus na tua vida e colocar Ele não em qualquer lugar, não em qualquer tempinho, mas colocar Ele acima de tudo. Eu acordo pela manhã, Deus me dá 24 horas no dia para mim viver. Eu sei que eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu preciso tirar meu tempo de falar com aquele que é soberano e dizer para Ele: Senhor, Tu és o dono da minha vida, mas eu preciso que Tu venha me dar direção nesse dia para que eu possa fazer as coisas, quem sabe não do jeito que eu quero, mas de uma forma que eu possa agradar a Tua presença, que eu possa estar no centro da Tua vontade. Senhor, eu quero Te glorificar pela minha família, eu quero Te exaltar pelas coisas que o Senhor tem concedido nas minhas mãos, eu quero Te louvar, Senhor, pelo meu emprego, eu quero Te agradecer pelas coisas que eu preciso resolver no dia de hoje. Nós precisamos tirar o nosso tempo com Deus, porque se a gente não tirar tempo para Deus, um dia o nosso
com Deus, aquilo que precisa ser renovado, as alianças que precisam ser feitas, os planos que precisam ser colocados na direção de Deus, dos planos de Deus, porque nós temos os nossos planos, mas os nossos planos podem ser frustrados. Agora, os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Querendo nós ou não, eles se cumprem. E quando nós entendemos a vontade de Deus na nossa vida, aí a gente não está mais interessado em fazer a vontade da nossa carne, a gente está interessado em cumprir com a vontade de Deus. Então, nossos planos se alinham aos planos dele. E aí tudo começa a dar certo. Começa a dar certo no céu em primeiro lugar e começa a dar certo na terra, porque tudo que é ligado na terra também é ligado nos céus. Não esqueça o principal. As pessoas que me escutam nessa noite, através dessa live, isso pode alcançar a quilômetros deste lugar, esta mensagem. Você tem tirado tempo para Deus? Essa mensagem não é exclusiva aqui para a Igreja do Senhor dos Bois e para as pessoas daqui. São para todas aquelas que abrirem o coração para ouvir e entender que tem um tempo. A tua vida é um tempo dado por Deus e Ele aguarda que você tire o tempo para Ele, que não esqueça do principal. Algo muito importante também que nós não podemos deixar em segundo plano é a família. A família, ela é para ser um porto seguro, dado por Deus, o nosso ninho de aconchego aqui na terra, dado por Deus. Quando o Senhor criou o homem e mulher ali no Jardim do Éden, e ali quando Ele disse através da união dos dois, dizendo, vocês já não vão ser mais dois, vocês vão se tornar um, por aliança, pela carne, pela comunhão, também espiritual, concedida por Deus nesse sentido para a união da família. E as coisas que Deus estabelece, elas são tão fortes e elas não fazem voltas, elas são simples demais para a gente entender. É o principal, como que um bebê para carregar nos braços realmente e se importar com ele. A família é algo muito importante, que depois de Deus vem a família. Para o casal, depois de Deus, é o teu cônjuge. Deus aguarda que nós venhamos a cuidar e amar daquele ou daquela o qual o Senhor tem colocado ao nosso lado, que nós escolhemos e que Ele permitiu uma aliança através do casamento. E aí vem os filhos. E assim vai se formando aquele aconchego bonito, que quando vem uma luta, no momento em que a gente está vivendo esse tempo dado por Deus aqui na terra, as pessoas que a gente recorre nessa hora são aqueles do ninho que Deus deu para nós, em primeiro lugar. E nós não podemos deixar a família de lado para ir atrás das coisas supérfluas que o mundo oferece. Nessa noite eu gostaria que você que me escuta parasse um pouco para pensar. Eu sei que as redes sociais, elas são muito boas num certo lado, e nessa noite aqui é um dos meios de condução da mensagem da palavra de Deus a muitas pessoas. Mas se a gente não abrir o olho dentro das nossas casas, entre as nossas famílias, as redes sociais, elas têm tomado o espaço da conversa entre família, daquele momento de estar junto, de um poder olhar no rosto do outro, de dizer eu estou aqui, da criança que chama por uma atenção e você poder olhar e exercer aquilo que Deus estabeleceu para você como governante do lar. As crianças, às vezes, elas podem parecer um tanto incomodativas aos nossos olhos, porque elas querem atenção em todo o tempo, mas é dado por Deus que elas chamem por nós, porque nós a todo tempo chamamos por Ele também, porque Ele é nosso Pai. E assim como Ele dá atenção para a gente, que a gente venha dar atenção para as crianças também.
Irmãos, a gente tem visto nos últimos dias na sociedade, no mundo que a gente vive, tanto dissabor, tanta tristeza. Ontem à noite nós tínhamos ali a companhia de uma professora e ela falava ali, creio que se ela assistir nessa noite, ela vai saber do que a gente estava conversando, de crianças abusadas pelos próprios pais e que desenvolvem um comportamento na escola que leva eles a buscar o fio da meada, como se diz, para entender o que está acontecendo com a criança, até que chegam no ponto de saber que é abuso e pela própria família. Gente, isso aqui é absurdo dos absurdos que a gente vive neste mundo, porque não é esse o plano de Deus para a vida do ser humano, mas para ver a distância que muitas pessoas estão de Deus, que estão agindo dessa forma, colocando os seus desejos pessoais, carnais e diabólicos no lugar do afeto de família para os próprios filhos, para as próprias crianças. E aí a gente quer aguardar que o governo resolva a situação do mundo. Mas e se nós, como pessoas, não der atenção para os pequenos que estão vindo, para as crianças? Deus deixou um governo estabelecido através da vida de pai e de mãe, de família, para educar e conduzir esses pequenos a se tornarem seres humanos e pessoas que têm um coração voltado para Deus. E às vezes, irmãos, a preocupação com o pegar o que está próximo de nós, como os bens materiais, e conquistar tudo aquilo que a gente deseja mais e mais, e amontoar tesouros nessa terra, como disse o salmista, sem saber até para quem vai ficar como herança. Muitas vezes tira o tempo precioso de dar um abraço num filho, de abraçar um pai, uma mãe, que quem sabe já estão com seus cabelos grisalhos. A pandemia chegou e a Bíblia diz que nos últimos tempos, um dos sinais de que Jesus estaria às portas para arrebatar a igreja, que o amor de muitos esfriaria. E como não bastasse tanta crueldade, imoralidade, violência no mundo, afetando e levando muitos cativos após esses pensamentos diabólicos, vem essa pandemia e lei estabelecida com um propósito. Se a gente olhar, até parece que bom, porque ele tem uma faixa, uma máscara por fora que diz que é para cuidar de si e cuidar do próximo, com um distanciamento controlado. Mas o tempo está se passando e já se vai para mais de um ano. E nesse meio tempo, pessoas estão sendo recolhidas para a eternidade. E por isso a gente precisa usar a fé e não apenas confiar na ciência, no que o homem diz, mas confiar em Deus para poder dar um abraço nas pessoas que a gente ama enquanto tem tempo. Porque não é só o Covid que mata. Outras coisas vêm e dão como que um empurrão pelas costas e levam pessoas que a gente ama. Mas são tempos determinados por Deus nessa terra. Alguns, a medida é uns palmos a mais, como contagem de ano. Outros, um palmo a menos. Mas o certo é que nós estamos nessa vida como que dentro da caverna, e a voz continua dizendo: pega tudo o que quiser, não esqueça o principal: Deus e família. Deus em primeiro lugar, família, projeto de Deus. Se nós queremos uma sociedade curada, sarada, abençoada, é tempo de dar mais carinho e mais atenção para os familiares.
Mas eu digo que amigo de verdade te leva para o caminho bom. E caminho bom é aquele que te leva para Deus, então é Jesus. João 6,14. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele sempre dá coisas sólidas e firmes. É a gente, na nossa vã maneira de pensar, que toma desvios do caminho certo e acaba batendo com a cara no chão, se machucando, se ferindo e ferindo outros. Porque se nós olhar para a palavra de Deus, nós vamos ver Jesus dizendo assim, falando a parábola do construtor. E ele diz assim: um homem desajuizado, um homem louco, ele construiu a casa dele sobre a areia. E veio a chuvarada e bateu contra aquela casa e levou. E aí Jesus fala, mas teve um homem prudente que construiu a casa dele e fez um alicerce sobre a rocha. E veio a tempestade, veio as coisas ruins na vida dele, bateu contra a casa dele, mas não pôde destruir. Aí Jesus diz assim: todo aquele que ouve a minha palavra e deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro é comparado igual ao homem que construiu a casa na areia. Mas aquele que ouve a minha palavra e põe em prática é comparado àquele que construiu a casa na rocha. Irmãos, para pensar que sabedoria de Jesus para trazer uma palavra para a gente. Bota a vida para funcionar no que é certo, no que vai valer a pena, no que é duradouro, no que não vai se perder. Aí eu olho para Jesus na questão de família aqui, que reitero novamente. Ele dá uma palavra dizendo assim: toda casa que é dividida, ela não consegue permanecer de pé. Mas ela desaba, ela cai. Então é mais do que na hora, meus irmãos, é tempo da gente fechar as rachaduras que porventura estejam na nossa vida de comunhão com Deus, que possa ter algo que possa daqui a pouco trazer uma destruição e a ruína ser grande. É tempo da gente olhar também para a nossa família. Irmãos, as inimizades, sabe por que elas vêm? Por causa do orgulho do nosso coração, e isso é uma carnalidade. Gálatas 5 diz que as inimizades são frutos da nossa carne, que o afastamento um do outro é o motivo de muitas vezes a gente não querer dar o braço a torcer, ou da gente ter razão no meio de uma divergência e a gente dizer, enquanto fulano não me pedir perdão, isso aqui não vai funcionar. E aí eu vejo Jesus dizendo assim: quem está vindo para o altar com oferta na mão, se tiver alguém que tem uma coisa contra si, vai lá e procura se acertar enquanto tem tempo. Depois vem e coloca a oferta no altar. Jesus não está dizendo se você tem alguma coisa contra alguém, vai lá e se acerta primeiro. Jesus está dizendo além. Jesus sempre vai além. Ele está dizendo: se alguém tem uma coisa contra ti, vai lá e procura acertar. Porque se você depender da vontade dele ou dela, o orgulho pode estar muito mais forte e você não vai conseguir esse objetivo que vem até você nunca. E você não pode continuar desse jeito. Queridos, defeito e jeito de ser, ninguém é igual. Todos nós somos diferentes. A gente age diferente, a gente pensa diferente, mas aqui tem algo tão maravilhoso que nos puxa para nos unir e nele. Aqui não tem uma palavra do Jorge escrita, aqui não tem uma palavra da Cláudia escrita, aqui tem uma palavra de Deus para o Jorge e para mim e para todos que estão nessa noite ouvindo essa palavra. E essa palavra diz que
da vida que dá para rolar aqui e quando chegar lá no céu, Deus é bom, então eu vou passar uma mentirinha para ele de que não é bem assim e que eu vou conseguir passar para o céu igual. Quantas pessoas o inimigo está mentindo, dizendo assim, leva a tua vida de qualquer jeito, pode fazer do jeito que tu pensa, porque lá no céu Deus é bom e Deus vai perdoar a tua entrada lá. Não é assim. A palavra de Deus não é assim. Tu tem um tempo preparado, dado por Deus aqui. Esse tempo vai se terminar e não é na tua escolha. Falava ontem ainda isso. Se cada um de nós fosse escolher, pedir para Deus o dia do nosso fim, saber o dia do nosso fim, você já parou para pensar que bagunça que ia ser? É Deus que dá a vida e dá o dia do nosso nascimento. É Deus que escolhe o dia da gente sair daqui, e ainda que tenha muitas desculpas para esse dia acontecer. Um morreu disso, o outro morreu daquilo, o outro foi um acidente, o outro foi... São desculpas inúmeras. Se não é por decisão de Deus, é por permissão dele. Mas nada passa sem o aval dele, porque ele é soberano. A vida e a morte estão na direção e no controle do eterno Deus. Nós temos um tempo aqui, mas só não esqueça de pegar o principal para chegar lá na presença dele. Sabe o que é o principal? Tem gente que vai pensar assim, isso deve ser muitas orações que deve ser feita. Não, eu acho que deve ser que tem que ler toda a Bíblia. O principal que cada um de nós tem que ter de conteúdo para chegar lá é o amor, que nós amemos a Deus em primeiro lugar e ao ser humano com o amor que nós temos por nós. E se não for o suficiente, Jesus disse, ame o teu próximo com o amor que eu vos tenho amado. Quando não se tem sabedoria, quando não se tem o suficiente de entendimento para poder amar as pessoas como elas precisam ser amadas do nosso jeito, porque a gente não consegue se amar o suficiente do jeito que Deus quer, então que a gente venha aprender com Jesus o que é amar, e com esse amor amar o nosso próximo. Irmãos, o final de cada pessoa aqui vai ser igual diante de Deus, vai ser igual. Não importa se conseguiu granjear uma grande mansão, ter os melhores carros que o mundo oferece, ter os melhores nomes destacados na sociedade, ou se é alguém que nunca conseguiu ter um carro ou nem uma bicicleta e que mora num ranchinho de chão batido. As coisas que se adquire aqui é só para aqui mesmo, então não se iluda com isso. Os bens materiais, eles duram até a nossa partida e depois fica para alguém que a gente nem sabe o que vão fazer com aquilo que a gente adquiriu. Então abre o olho, não esqueça o principal. A vida com Deus, aproveitar todo o tempo que tu tem com a tua família, com as pessoas que tu ama. Se pensar de visitar alguém e estar com ele, lembrando aqui que eu não estou enfrentando aqui a coordenação da pandemia, eu estou dando uma palavra de fé aqui nessa noite. Pela fé, se você sentir no seu coração e necessitar visitar um amigo, visitar um familiar, rompa os padrões, rompa os protocolos e dê um abraço enquanto é tempo. Domingo passado foi o último almoço de domingo com a minha sogra, que foi uma mãe para mim. Mas eu glorifico a Deus
essa palavra mais é uma palavra para reflexão. Se você sair ali fora e ter esquecido o que foi falado aqui dentro, não valeu de nada. Mas se ela mexeu com o teu coração, Deus alcançou um propósito através dessa mensagem. E que o Espírito Santo venha despertar muitas pessoas nesta noite para tomar os seus propósitos mais firmes com Deus. Porque entenda você só está aqui por causa de Deus. Você só vive neste mundo porque Deus visitou o ventre de sua mãe e lá Ele tocou com o dom da vida. E esse tempo que você está vivendo aqui também é permissão dele. Agora, o dia que você vai sair daqui, é só Ele que sabe. Aí tem gente que vai me dizer aqui, mas é aqueles que se suicidam. Eles rompem com a vida, se Deus permitir. Até aquele que se enforca, até aquele que se mata, só se Deus permitir, porque já teve muitas pessoas que foram tiradas da forca com vida, porque Deus tinha um propósito. Já teve muitas pessoas que estavam preparando a forca para se suicidar, e Deus interviu em suas vidas, entrou nela, e hoje tem vida e vida com abundância, porque Jesus é que dá a vida. O dia da nossa saída daqui, o nosso final, é só Deus que sabe essa senha, nenhum de nós sabe. Então essa palavra aqui é para mim e para ti. Sair daqui nessa noite com o exercício da fé para fazer em casa. Aleluias. Servir a Deus como você nunca serviu antes. Amar a família como você nunca amou antes. Dar atenção para os teus amigos, para as pessoas que você ama como você nunca fez antes. Porque nós não sabemos qual o tempo dado por Deus que nos resta ainda aqui. Aleluias. E lembrando que para continuar vivo na eternidade, também é aqui na terra que se resolve. Não deixa para resolver lá, porque você vai dar com os burros na água. E não é eu que inventei isso. Se você acha que está errado, vai falar para Deus, porque é a palavra de Deus que está dizendo isso. Que é em vida que eu tenho que tomar minha decisão por Jesus, por viver a palavra dele aqui, assumir o sacrifício da cruz, para poder ter vida eterna. E ainda mais, não é pegar hoje para largar amanhã, é perseverança até o fim, para que receba a coroa da vida. Amém? Vamos aplaudir Jesus. E nós vamos orar agora. Irmãos, é uma noite que Deus desperta o nosso coração para realidades. E naquilo que Deus tem mexido contigo, interage com Ele, porque Ele quer te abençoar. Seja aqui dentro da igreja ou lá na casa que está me escutando nesta noite. Comece a falar para Jesus as tuas fraquezas, os teus desejos e tudo aquilo que você precisa para colocar as coisas em ordem. E não na tua ordem, mas na ordem de Deus para a tua vida. Amém? Amém. Pai amado, Pai querido, nós oramos a Ti. E quero Te glorificar pela Tua palavra, Pai, que ela é a profecia, ela é o aviso, ela é o anúncio. É ela que nos ensina, Pai, é ela que nos mostra totalmente como nós devemos agir aqui na terra, Senhor, para não nos arrepender depois. Jesus, nessa noite eu peço sensibilidade nos corações em relação à Tua presença, em relação ao Teu poder, Pai, e também aos compromissos contigo.
pedimos a dor